Você tem uma lista de tarefas? Eu aposto que sim. Pode ser no celular, no papel, no aplicativo, talvez em 3 lugares ao mesmo tempo. E aposto também que essa lista não funciona do jeito que você gostaria. Não porque você é desorganizado, não porque falta disciplina, também não é porque você não se esforça. A lista não funciona porque ela está estruturada do jeito errado desde o começo. Meu nome é Armando Ferreira e esse é o Mais do que Imagina, um podcast sobre produtividade sem culpa. Hoje eu quero te mostrar por que a lista padrão falha e o que você deve fazer de diferente. Eu já tive listas enormes, do tipo que você abre de manhã e já sente um peso no peito antes de começar. São 20, 30 itens diferentes e tudo misturado. Coisa pequena, coisa grande, coisas que estavam lá há semanas. É reunião para marcar, relatório para fechar, e-mail para responder, projeto para avançar, tudo junto, sem critério, sem ordem. E o que acontecia? Eu passava o dia resolvendo o que era mais fácil e deixava o resto todo lá para depois. Ou então, eu corria atrás do que gritava mais alto. Chegava no fim do dia com a lista menor, mas aquela sensação de que as coisas que realmente importavam não tinham saído do lugar. E por que não tinham mesmo? Essa é a armadilha que a maioria das listas cria sem que você perceba. Quando você coloca tudo num lugar só, sem hierarquia, o cérebro não consegue distinguir o que é importante do que é urgente. E quando tudo parece igual, o critério inconsciente passa a ser outro. Você faz aquilo que é mais rápido, o que dá menos trabalho e o que cria menos desconforto. Repare, não é preguiça. É o cérebro tentando gerenciar uma sobrecarga de decisões. Existe um conceito chamado fadiga de decisão. Quanto mais decisões você toma ao longo do dia, menor é a qualidade das decisões seguintes. Uma lista sem critério te obriga a decidir a cada item se aquilo merece atenção agora. Aí multiplica isso por 30 itens. E você chega no meio da tarde e já está no limite. A solução não é uma lista melhor, é um sistema de duas listas. A primeira é que eu chamo de lista mestre. É onde entra tudo, sem filtro, sem julgamento. É tarefa pequena, ideia, pendência que não pode esquecer, projeto de longo prazo, tudo vai para lá, absolutamente tudo. O objetivo dessa lista não é te dizer o que fazer hoje, é tirar da tua cabeça o que não pode ficar lá. Porque enquanto você não anota, o cérebro fica em segundo plano tentando lembrar de tudo. E isso gasta muita energia. Cria aquele fundo de ansiedade que não tem nome, mas está sempre lá presente, você sabe do que eu estou falando. Anota. Fecha o loop, a cabeça descansa. A segunda lista é a lista do dia. E aqui está a diferença que muda tudo. Ela tem no máximo 3 itens. Eu vou repetir: 3 itens. Não 10, não 5, 3. E antes de qualquer um dos três, existe o que eu chamo de MIT, a Most Important Task, ou a tarefa mais importante do dia. Uma pergunta simples ajuda a identificar a MIT. Se eu só puder fazer uma coisa hoje, qual é que é a coisa mais importante que eu faria hoje e não a que grita mais alto? Qual é aquela que me aproxima dos meus objetivos e não aquela que fica gritando? Essa distinção entre urgente e importante é antiga. Eisenhower, um general que comandou as forças aliadas da Segunda Guerra e depois virou presidente dos Estados Unidos, tinha um princípio que norteava todas as suas decisões. O que é importante raramente é urgente. O que é urgente raramente é importante. Ele organizava as decisões em 4 quadrantes: importante e urgente. Faz agora. Importante e não urgente. Planeja e protege. Esse aqui é o quadrante mais valioso e o mais negligenciado, porque não grita. Urgente e não importante. Delega ou minimiza. Não urgente e não importante. Elimina. A sua lista mestre, quando você olha com esse filtro, fica completamente diferente. Boa parte do que parecia urgente não era. Boa parte do que era importante estava enterrado no meio do barulho. E agora, e isso é importante, a MIT não precisa ser sobre trabalho. Eu precisei aprender isso. Por muito tempo, eu tratava a produtividade como sinônimo de entrega profissional. A tarefa mais importante do dia era sempre algo das empresas. Mas tem dias em que a MIT é participar da aula de futebol do meu filho. Tem dias em que é ter uma conversa difícil que vem adiando com a minha esposa, por exemplo. Tem dias em que é simplesmente descansar de verdade.
sem culpa, sem o celular do lado. Um sistema de produtividade que só reconhece MIT profissional está olhando para metade da sua vida. Quando você tem uma MIT definida, acontece uma coisa poderosa. Você pode chegar no meio do dia caótico, com imprevisto, com reunião e que não estava planejada, com filho que adoeceu, e ainda assim saber qual é o único movimento que faz o dia ter valido. Não precisa resolver tudo, precisa resolver o que importa. Uma MIT por dia, 7 por semana, 30 por mês. Parece pouco. Somado ao longo de um ano, é muito mais do que a maioria das pessoas entrega num ciclo inteiro de agitação sem direção. Movimentado e produtivo não são a mesma coisa. Nunca foram. E tem mais uma camada que eu quero deixar antes de fechar. A lista mestre precisa de manutenção. Não toda hora. Mas uma vez por semana, você precisa varrer ela e fazer 3 perguntas para cada item. Isso ainda precisa ser feito? Se sim, quando? De verdade. Se não, posso descartar sem culpa? Esse ritual de revisão semanal é o que impede a lista mestre de virar um cemitério de intenções. Aquelas coisas que você coloca para não esquecer, só que nunca mais olha. A ação de hoje tem 2 passos. Primeiro, pega tudo que está na sua cabeça agora. Pendência, tarefa, ideia, preocupação, joga numa lista. No papel ou no celular, onde for. Não ponha filtro. O objetivo é esvaziar a cabeça. Segundo, olha para essa lista e faz uma pergunta só. Se eu só pudesse fazer uma coisa amanhã, qual seria a que mais importa? Escreve essa tarefa em uma frase específica. Avançar no projeto não é uma frase específica. Enviar o orçamento para o fulano antes do meio-dia é específico, é concreto e é verificável. É dessa forma que você vai registrar. Essa, portanto, é a sua MIT de amanhã. Antes de abrir qualquer tela, antes de checar mensagem, antes de qualquer coisa, você vai executar essa tarefa. O problema nunca foi falta de lista, foi falta de critério. Com um sistema simples, lista mestre para tirar da cabeça e lista do dia com 3 itens e a MIT para ancorar o que importa, você para de gerenciar tarefas e começa a gerenciar prioridades. Se quiser aprofundar, o capítulo 6 do livro Você Fez Mais do que Imagina trata exatamente disso, com mais exemplos práticos do que cabe aqui. O link está na descrição. Na semana que vem, o Karatê me ensinou sobre disciplina o que nenhum livro de gestão conseguiu. Esse episódio é um dos mais pessoais que eu vou gravar, e acredito que vai ressoar com qualquer pessoa que já tentou construir um hábito e desistiu no meio do caminho. Até quarta-feira.